do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 11 deste terceiro trimestre da CPAD em 2023. Estamos finalizando o trimestre, estamos trabalhando na classe dos adolescentes sobre grandes cartas para nós e hoje nós chegamos na terceira epístola de João. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, gente boa, se inscreve aqui no canal Janderson Nascimento, passa a ser um dos nossos alunos, deixa o like, se inscreve aqui no YouTube, acompanha a gente também no Spotify, Janderson Nascimento. Fácil de você encontrar, onde você pode ouvir as nossas aulas e participar com a gente também, ficar à vontade para a glória de Deus. É claro também que você pode estar conosco estudando ainda mais a palavra de Deus. Estamos nos preparando aí para o quarto trimestre que já está chegando e está chegando muito bem para a glória e honra do Senhor Jesus. Nesse ano, a partir das publicações da CPAD, eu espero muito que o Senhor possa te abençoar nessa ministração. Então, vamos começar bem a nossa aula. Vamos começar já pelo momento de leitura bíblica da palavra para a glória de Deus, de Bíblia aberta. Vamos estudar a palavra de Deus com você hoje para a glória e honra do Senhor Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Seguimos hoje na lição de número 11 aqui da classe dos adolescentes. Nesse trimestre estamos trabalhando, como eu disse para você, sobre as epístolas gerais. Chegamos hoje na terceira epístola de João. O tema da aula de hoje é: vamos conhecer a terceira epístola de João. Para você começar bem a tua aula, você precisa fazer isso, você precisa passar pelas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. A primeira base bíblica é a leitura bíblica em classe, que se localiza em 3 João, versículos 1 a 8. Não tem capítulo, na realidade é um capítulo só. Lê esse texto junto com os teus alunos. A segunda base bíblica está na mensagem, que se localiza lá no versículo 5 da terceira carta de João. Você pode ler também esses versículos junto com os teus alunos e eu quero te dar uma dica. Leia a carta inteira, vai ser muito legal você fazer isso na dinâmica da tua ministração. Não se esquece, eu estou passando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, no YouTube, Janderson Nascimento, onde você pode ter acesso às nossas aulas, sempre a partir das 18 horas. Toda quinta-feira é o encontro marcado dessa classe aqui, gente, ó. Classe dos adolescentes, toda quinta tem aula para você às 18 horas, também toda quinta, a partir das 6 da manhã, já libero a lição lá do Spotify, onde você pode também nos ouvir, nos acompanhar e crescer com a gente para a glória de Deus. Na lição de hoje, lição de número 11, chegamos então na classe dos adolescentes para trabalhar a terceira epístola de João. Essa terceira epístola de João que traz um conteúdo muito interessante, um conteúdo pastoral. Observe que essa epístola é uma epístola geral. E essa epístola é direcionada por João a uma igreja. Detalhe, nessa epístola nós vamos encontrar aqui a citação de 3 personagens, além da igreja que recebe a mensagem. João direciona essa palavra para Gaio, alguém que hospedava na sua casa a igreja, a comunidade da fé, que é citado constantemente no Novo Testamento. João direciona essa palavra a Diótrefes, que traz, então, alguns prejuízos e algumas dificuldades na igreja. Eu gosto de chamar o nome dele de Dió, porque eu não consigo pronunciar direito. Também nós encontramos aqui a citação de Demétrio. Demétrio também é citado nesse texto. E Demétrio ele passa a ser um exemplo de verdadeiro missionário a servir ao Senhor. A epístola é uma epístola curta no Novo Testamento. Você pode trabalhar essa epístola junto com os teus alunos de forma muito clara, fazendo a leitura de todo o texto em sala de aula, analisando a abordagem de cada personagem bíblico que aqui é citado no Novo Testamento para a edificação dos teus alunos. Eu espero muito ajudar você nessa ministração. Vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje. No primeiro ponto, nós vamos aprender sobre o argumento que a própria lição traz, compreendendo então a carta.
Neste primeiro ponto da lição, é muito interessante você apresentar os subtópicos que você vai trabalhar junto com os teus alunos nessa ministração. Você vai trabalhar 3. Você vai observar quem é o autor, você vai observar o principal destinatário da epístola e o propósito da carta. Então, vamos lá. O primeiro subtópico desenvolve exatamente sobre o autor da epístola. A autoria da terceira epístola de João é clara, é escrita pelo próprio apóstolo João. Você vai ver isso no versículo 1. E ele se qualifica, ele se apresenta aqui como presbítero. A palavra presbítero no Novo Testamento do grego traz a ideia de ancião. Presbíteros traz essa ideia de alguém que já é velho, alguém que já é experimentado, alguém que já é idoso, que está então exercendo o ministério frente à igreja. Esse João que nós estamos citando é um dos filhos de Zebedeu, é o apóstolo João, responsável por escrever alguns textos no Novo Testamento. Nós já citamos isso para você na aula passada. Ele é responsável por escrever o Evangelho, que leva o seu nome. Ele escreve 3 epístolas, e nós estamos analisando a terceira, escreve a primeira epístola, segunda epístola e terceira epístola, que levam o seu nome, epístolas de João. E escreve também o texto de Apocalipse. E a relevância que João traz é uma relevância muito grande. Nessa terceira carta, João agora está trazendo uma mensagem, especialmente de gratidão a Gaio, que recebe a igreja na sua casa, traz uma exortação ao Dió, como disse para você, e traz também encorajamento, especialmente para o Demétrio, que é um grande missionário e pregador do evangelho. João combate alguns equívocos que estavam acontecendo naquela igreja. Então, essa carta já é uma carta mais de cunho, não somente doutrinário, mas cunho pessoal aqui. Você precisa pegar isso para compartilhar junto com os teus alunos em sala de aula. Avançando, o segundo subtópico trata então sobre o seguinte argumento: o destinatário. O segundo subtópico desse primeiro ponto trata sobre o destinatário. O destinatário principal dessa carta é o irmão Gaio, citado no versículo 1 por João. Esse Gaio possivelmente era uma pessoa rica que recebeu em sua casa a igreja, a comunidade da fé, e hospedou na sua casa, no seu lar, aquela igreja, aquela comunidade, para receber os irmãos ali pela fé. Esse Gaio, ele se coloca à disposição para servir. Ele coloca as suas riquezas, os seus bens, aquilo que ele possui, para a obra de Cristo. Essa é a característica desse Gaio aqui. João chama ele de querido irmão Gaio e intercede por ele também. Porém, você precisa ter noção que no Novo Testamento nós vamos encontrar pelo menos mais 3 pessoas que recebem o nome de Gaio. Existiu o Gaio de Corinto, existiu o Gaio da Macedônia, e existiu o Gaio de Derbe. O Gaio de Corinto, ele é citado então em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14. O Gaio da Macedônia é citado em Atos 19, 29. E o Gaio de Derbe é citado então em Atos 20, versículo 4. Nós não sabemos qual desses 3 possivelmente é esse Gaio aqui sendo citado por João na epístola. Mas o que se entende que esse Gaio sendo citado por João, ele já é um Gaio que se localiza, então, na Ásia Menor e coloca à disposição a sua casa, os seus bens, para a glória de Cristo. Essa é a característica dele aqui. Como naquela época não dava para distinguir as pessoas por sobrenome, porque era muito comum as pessoas naquele período ter apenas um nome, ou ser chamado de filho de alguém, esse Gaio é o Gaio especialmente que nós trabalhamos como o Gaio da Ásia Menor. E esse Gaio recebe na sua casa a igreja, a comunidade da fé e se coloca à disposição para servir. Observe o versículo 1 ao 5. É dedicado totalmente a ele, pelo apóstolo João, em gratidão pelo ministério que ele realiza. Ele coloca-se à disposição. E aqui nós aprendemos um princípio: você pode utilizar as suas riquezas, os seus bens, para a glória de Cristo, para o investimento da obra missionária, abrir as portas do seu lar para esse trabalho. E é isso que esse Gaio nos ensina. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico, que trata sobre o propósito da carta.
Neste terceiro subtópico do primeiro ponto, nós paramos então para analisar o propósito da epístola. A epístola aqui, ela traz um propósito muito interessante. Primeiro, o encorajamento que João dá a Gaio, e encoraja Gaio a partir da sua hospitalidade, a partir daquilo que ele realiza, colocando-se à disposição para servir. Segundo, a repreensão que João dá a Diótrefes, que nós chamamos então de Dió, que fica mais fácil da pronúncia, eu tenho dificuldade em pronunciar o nome dele. Também nós temos aqui especialmente uma orientação e encorajamento também que João dá ao Demétrio, que se coloca à disposição para servir na obra missionária. Então, qual é o propósito da epístola? É uma mensagem direcionada a 3 pessoas de forma específica. Para Gaio, João traz um encorajamento. Para o Dió, ele traz uma repreensão pelas más atitudes no seio da igreja. Para o Demétrio, então, o João traz um encorajamento de continuar pregando o evangelho e anunciando as boas novas da salvação. E aqui nós estamos observando pessoas que se colocam à disposição já no final do primeiro século para servir. Então, a terceira epístola traz para a gente convicções claras que nós também precisamos aprender. E que você possa pegar essas convicções, aplicá-las também no teu coração, analisando as mesmas com teus alunos. Avançando, então, vamos para o segundo ponto da lição. No segundo ponto, nós vamos trabalhar, então, sobre o seguinte argumento: conhecendo a árvore pelo fruto. Neste segundo ponto da lição, nós vamos observar de forma mais direta como João, então, traz uma repreensão, traz um encorajamento e traz uma orientação. O encorajamento ele traz para Gaio, que é um homem que se coloca à disposição para servir. A repreensão ele traz para o Dió, que se coloca à disposição para não servir. E o encorajamento também ele traz de forma clara e em orientação para o Demétrio, que se coloca à disposição como um servo exemplar na missão e na obra de Deus. Analisando isso aqui, nós vamos trabalhar 3 subtópicos com você no segundo ponto. O primeiro subtópico trata, então, sobre o seguinte argumento: Gaio, um servo abençoador. No primeiro subtópico do segundo ponto, você percebe então o exemplo de Gaio como um servo abençoador. Você vai perceber isso, que Gaio ele era uma pessoa amável. Versículo 1, 2 e 5 confirma isso. Isso é citado pelo próprio apóstolo João. E olha, ele está recebendo o reconhecimento do apóstolo João a partir do seu testemunho. O irmão Gaio, ele era um servo hospitaleiro. O texto faz questão de dizer que Gaio recebia na sua casa os servos de Deus e dava suporte a esses irmãos pelas suas condições. Que exemplos nós estamos tirando aqui? Gaio serve ao Senhor com aquilo que tem. Existem pessoas na igreja que não têm habilidade de falar, de ensinar, de cantar, mas têm habilidade tremenda de servir. Gaio é esse servo. Ele se coloca à disposição, ele coloca aquilo que tem para o serviço do reino. Ele coloca a sua casa, o seu lar, os seus bens, as suas condições para servir a Jesus. Pega isso, gente, na tua ministração e deixe Deus te usar a partir dessa explicação. Ele coloca a sua vida, seus recursos, os seus dons para servir a Deus. Nós precisamos também aprender isso com Gaio. Gaio era um servo de Deus e se coloca de forma temente nesse processo de ministração para o crescimento da obra de Cristo. Ele é uma pessoa acolhedora. Ele recebe no seu lar as pessoas e ele se coloca à disposição para acolhê-las. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos ver agora o Diótrefes, que nós chamamos de Dió, um servo reprovado. O Diótrefes, citado aqui no texto sagrado, ele é um servo reprovado. Você vai perceber que ele, de acordo com a Bíblia, versículo 9, ele recebe uma repreensão do próprio apóstolo João pelo fato de pensar que ele era o líder principal da igreja, o dono da igreja, em outras palavras. Ele recebia quem bem ele queria e na própria carta dá-se a entender que ele rejeita até a própria chegada do apóstolo João. Olha que situação. Ele não dava testemunho. Ele estava inserido na igreja
e pensava, especialmente, que ele era o principal responsável da liderança. Se você perceber o versículo 10, você vai perceber que ele rejeitava as pessoas. Ele praticamente colocava julgos pesados sobre a vida dos irmãos e a igreja rejeitava esse tipo de atitude. E esse tipo de atitude chegou aos ouvidos de João ao ponto de João trazer uma repreensão específica para esse homem. Existem pessoas que, infelizmente, são assim, são reprovadas na fé, semelhantes ao Dió, que se colocam para estar à frente da igreja, mas são pessoas que se colocam para estar à frente da igreja para dominar o poder para si. E isso é um problema. É totalmente diferente do Gaio, que se coloca à disposição para servir, esse se coloca à disposição para mandar. E é por isso que ele é rejeitado conforme as Escrituras. O próprio apóstolo João fala do mau testemunho dele. Isso é terrível. O próprio apóstolo João rejeita a prática de liderança que ele exercia, uma prática perigosa que, ao invés de atrair as pessoas para Cristo, colocavam barreiras para que as pessoas pudessem servir ao Senhor. Existem pessoas que são assim, colocam impedimentos, barreiras, regras onde não precisa ter para as pessoas servirem a Cristo e, na realidade, o jugo fica tão pesado que as pessoas passam a não servir. Esse é o perigo de ser parecido com Dió. Vamos avançar, então, para o terceiro subtópico do segundo ponto, que fala agora sobre Demétrio, um servo exemplar. A terceira pessoa citada na carta é o Demétrio. Demétrio, ele é um grande pregador, ele é um missionário, e as igrejas, ou seja, a igreja em si, falava muito bem dele. Observe o versículo 12, e João cita o exemplo desse rapaz, e ainda por cima, por ele ser jovem, ele é citado como um testemunho aqui pelo próprio apóstolo João. João olha para ele, observa o seu testemunho e valoriza esse testemunho. Como nós precisamos aprender também com Demétrio, ele se coloca à disposição para ser um exemplo coerente com a igreja, tratando bem as pessoas, ministrando a palavra, usando seus dons e talentos para a glória de Deus. O Demétrio é conhecido como um verdadeiro missionário no Novo Testamento. Se coloca à disposição para servir a partir do exemplo de João e testemunho que João dá, diferente do Dió. Temos duas pessoas nessa carta que são exemplos, o Gaio e o Demétrio, e uma pessoa reprovada que é o Dió. Você vai perceber especialmente que nós precisamos pegar esses exemplos e observar qual exemplo devemos seguir. Você pode fazer essa dinâmica em sala de aula com os teus alunos, avançando então para o último ponto da lição, que é o terceiro, que trata sobre o seguinte argumento: seja um imitador do bem. O terceiro e último ponto não tem divisões de subtópicos e traz uma orientação muito profunda para sermos então imitadores de Cristo. Você vai observar, especialmente analisando a terceira epístola de João, que o próprio João dá um exemplo do Gaio, alguém que serve a Deus como imitador de Cristo, mas serve a Deus com os seus dons, talentos e bens. Nós precisamos então se colocar à disposição para isso também. O João cita o exemplo do Demétrio aqui como um exemplo de um verdadeiro missionário, e ele cita o mau exemplo do Dió, como descrevi para você. E é por isso que a gente precisa observar isso, nos afastar do mal e seguir a bondade, como está citado em Salmos 34:14. Fazer o bem, Salmos 37, versículo 3, porque as pessoas vão testemunhar desse bem também em nosso coração. Nós devemos também não nos cansar de ajudar as pessoas em Cristo Jesus, como está citado na segunda carta de Tessalônica, capítulo 3, versículo 13. E daí o entendimento de servirmos a Deus como servos e servas de Cristo. Como é que você pode ser um servo e serva de Cristo sendo adolescente? Não praticando bullying contra alguém, não agindo com a mentira, não desobedecendo os pais, mas sempre se colocando à disposição para servir, servo e serva de Deus, crentes em Jesus, não se esquecendo da tua aliança que você tem com Jesus. E esse testemunho vai demonstrar especialmente que você é servo e serva de Deus. Pega isso e deixa Deus te usar. E eu espero que essa aula possa ter te edificado para a glória de Cristo, em nome de Jesus.
E se eu te ajudei, se essa aula foi relevante para você, se você pode, deixa aqui teu comentário. Se inscreve no nosso canal no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, eu vou ter o prazer de receber por aqui. E no Spotify também, acompanha a gente. Me acompanhe no nosso Instagram, @Janderson Nascimento ou @FacilitaEBD. Lembra que eu estou postando aula para você de segunda a sexta-feira no YouTube a partir das 18 horas. Toda quinta-feira é o encontro marcado da classe dos adolescentes e eu te aguardo por aqui quinta que vem. Quinta também no Spotify a gente libera as lições a partir das 6 da manhã, onde você pode estar com a gente estudando a palavra de Deus para a glória e honra do Senhor Jesus. Não se esquece, pessoal, não se esquece que estamos à disposição para ajudar você a crescer em Cristo. Agora, eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para a glória de Deus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos em nome de Jesus? Senhor, eu peço a tua bênção sobre a vida do teu servo e da tua serva que vai ministrar essa aula para a edificação do teu nome. Senhor, usa o teu servo, a tua serva na ministração. Abençoe-o, Senhor, que eles possam ser um instrumento nas tuas mãos para edificar os irmãos, edificar as irmãs na escola bíblica dominical da igreja deles, que os adolescentes possam ser impactados para a glória do teu nome. Senhor, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que podem te ajudar. Primeiro é esse aqui, o Panorama do Novo Testamento, História, Contexto e Teologia, segunda edição da editora Sinodal. Vale muito a pena você ter esse material, você que gosta de estudar aí o Novo Testamento, texto de excelência para a tua edificação. Também quero indicar o texto da Teologia do Novo Testamento do George Led, editora Agnus, um material muito bom que pode te ajudar a crescer entendendo um pouco mais sobre as epístolas de João, vai te edificar muito. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 12, onde nós vamos conhecer a epístola de Judas, tá? Um beijo no teu coração. Até a próxima quinta, às 8 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do Pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.